Pouca gente percebe, mas o maior bloqueio financeiro que uma pessoa pode enfrentar não está na falta de dinheiro, nem na economia, nem nas oportunidades que nunca chegam. Ele se instala antes, em silêncio, no lugar onde as decisões são formadas e a fé é vivida. E enquanto esse lugar permanece desalinhado, o dinheiro apenas reage ao que já foi decidido por dentro. A Bíblia nunca tratou a provisão como algo distante ou incerto. Ela mostra repetidas vezes que quando o coração entra em ordem, o fluxo acompanha. Não porque Deus muda, mas porque a pessoa finalmente passa a operar a partir do lugar certo. Os passos do justo são confirmados pelo Senhor. Salmos 37, 23. Antes dos passos, existe uma confirmação interior. O problema é que muitos oram por dinheiro, enquanto continuam funcionando em modo de sobrevivência. Pedem provisão com o corpo tenso, a mente acelerada e o coração em alerta constante. E esse estado interno, mesmo cheio de palavras religiosas, comunica exatamente o oposto da confiança. Jesus nunca chamou isso de fé. Ele chamou de inquietação. Em Mateus 6:25, ele foi direto. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Essa não é uma recomendação emocional, é uma instrução espiritual. A ansiedade não apenas desgasta, ela bloqueia, porque onde há ansiedade, há tentativa de controle, e onde há controle, o fluxo do reino não opera. A Escritura revela um padrão muito claro. Antes que o milagre financeiro aconteça fora, algo precisa se alinhar dentro. Foi assim com Elias, sendo sustentado pelo corvo. Foi assim com a viúva do azeite que nunca acabou. Foi assim com Jesus multiplicando os pães. Nenhum desses milagres começou no recurso. Todos começaram na postura interior. Quando a pessoa ora a partir da urgência, ela reforça a própria escassez que deseja eliminar. Mas quando ora a partir do alinhamento, a realidade começa a responder. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Observe, não é uma promessa futura, é um estado presente. Talvez você esteja vivendo um ciclo repetitivo. O dinheiro entra, mas não permanece. As oportunidades surgem, mas não se sustentam. As dívidas mudam de nome, mas continuam ali. E em silêncio, nasce uma pergunta que poucos têm coragem de admitir. Será que existe algo errado na forma como eu oro? A resposta não está em orar mais alto, nem por mais tempo. Está em orar a partir do lugar certo. Jesus deixou esse mapa claro quando disse: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Mateus 6:6. Ele não estava falando apenas de um ambiente físico, estava falando de um estado interior selado, onde o medo não governa, e a identidade não é a de alguém tentando sobreviver, mas a de alguém sustentado. Enquanto esse alinhamento não acontece, o dinheiro permanece instável, não por castigo, não por falta de fé, mas porque o fluxo responde à coerência. A Bíblia é clara. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. O coração governa, o exterior acompanha. O que você vai ouvir a partir daqui não é uma técnica nem uma promessa vazia. É um princípio espiritual bíblico, repetido de Gênesis ao Novo Testamento, que reorganiza a realidade quando é compreendido e vivido. Não em meses, muitas vezes, em poucos dias. Mas isso só funciona para quem está disposto a sair do modo de luta e entrar no lugar de concordância com Deus. Se você sente que algo aqui já começou a falar com você, escreva nos comentários apenas uma palavra: Amém. Isso é um sinal de que você está presente e disposto a seguir até o fim. Quando uma pessoa permanece travada financeiramente por meses ou anos, a tendência natural é procurar culpados externos. Economia, governo, família, decisões passadas, falta de oportunidades. E embora todos esses fatores existam, a Bíblia revela algo muito mais profundo. Nenhum bloqueio externo se sustenta sem um desalinhamento interno contínuo. Isso não é acusação, é diagnóstico espiritual. Em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
A palavra fontes ali não é simbólica. No hebraico, ela indica origem, fluxo, saída constante. A Escritura está dizendo que aquilo que flui para fora, inclusive provisão, sustento e recursos, nasce primeiro no interior. Por isso, duas pessoas podem viver na mesma cidade, frequentar a mesma igreja, ouvir as mesmas mensagens e ainda assim experimentar realidades financeiras completamente diferentes. Uma vive em aperto constante. A outra, mesmo sem excessos, vive com soluções, portas abertas e provisão estável. A diferença não está em Deus. Está no lugar interno de onde cada uma opera. Jesus lidava com isso de forma muito clara. Ele nunca tratou a escassez como algo que governava suas decisões. Em João 6, diante de uma multidão faminta, o cenário era objetivamente impossível. Não havia dinheiro suficiente, não havia comida suficiente, não havia solução lógica. Qualquer pessoa reagiria com preocupação. Mas o texto revela algo decisivo. Jesus, tomando os pães, deu graças. João 6:11. Ele agradeceu antes da multiplicação. Isso expõe um princípio espiritual que quase ninguém percebe. A provisão não responde ao desespero. Ela responde ao alinhamento. Jesus não ignorava a realidade externa, mas também não permitia que ela governasse o interior. Primeiro, ele estabelecia um estado interno de certeza. Depois, a realidade externa se reorganizava. A maioria das orações financeiras nasce do medo. Medo de não pagar contas. Medo do futuro. Medo de repetir fracassos. E o medo, biblicamente, nunca foi um bom conselheiro. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Onde o medo governa, o equilíbrio desaparece. E sem equilíbrio não há fluxo. Jesus ensinou isso quando falou sobre o quarto interior. Em Mateus 6:6, ele orienta a entrar, fechar a porta e orar em secreto. Isso não é apenas privacidade física. É retirada da consciência de escassez. É sair do bombardeio mental, silenciar a urgência e interromper o modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência é incompatível com a provisão do reino. Ele mantém o corpo em tensão, a mente em alerta constante e o coração em ansiedade. Jesus nunca operou a partir desse lugar. Antes de milagres importantes, os evangelhos mostram que ele se retirava, buscava silêncio, se alinhava. Não para convencer Deus, mas para voltar ao eixo. Em João 11, antes de Lázaro sair do túmulo, Jesus declara: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. João 11:41. Tempo passado. O resultado ainda não era visível, mas internamente já estava resolvido. Isso ensina algo fundamental. O milagre não começa quando algo muda fora, mas quando algo se resolve dentro. Quando alguém permanece financeiramente travado por muito tempo, quase sempre existe um conflito interno contínuo. A pessoa crê em Deus, mas vive em alerta. Ora, mas permanece tensa, declara fé, mas o corpo comunica medo. E o corpo sempre revela o verdadeiro estado interior. Por isso, muitas orações não produzem efeito, não por falta de fé, mas por desalinhamento. A Bíblia mostra que a provisão responde à autoridade espiritual. E a autoridade não nasce do esforço nem da repetição de palavras. Ela nasce da coerência entre aquilo que se crê, aquilo que se sente e aquilo que se declara. Jesus não implorava. Ele falava a partir da união. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Essa consciência elimina a separação. E a separação é a raiz da escassez. Enquanto alguém ora como quem está distante da fonte, o fluxo permanece bloqueado. Mas quando essa pessoa se reposiciona internamente, algo começa a mudar. Não de forma mágica, de forma estrutural. A mente desacelera, o corpo relaxa, o coração sai da urgência. E pouco a pouco, a vida começa a responder. Porque antes de qualquer mudança financeira externa, algo precisa se realinhar dentro. Jesus ensinou que o reino vem primeiro por dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21.
Onde o reino se estabelece, a provisão o acompanha. Se você está ouvindo isso de algum lugar agora, escreva nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa mensagem. Para eu saber onde está chegando esse vídeo, existe um erro invisível que mantém muitas pessoas presas financeiramente, mesmo sendo fiéis, orando, jejuando e acreditando em Deus. Esse erro não está na falta de oração, mas no lugar interno de onde a oração é feita. A Bíblia nunca ensinou que intensidade corrige desalinhamento. Pelo contrário, Jesus advertiu que muitas palavras podem esconder um coração dividido. Em Mateus 6:7, ele foi direto. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Isso não é uma crítica à oração persistente, mas à oração feita a partir da mente inquieta. Quando alguém repete pedidos sem cessar, geralmente está tentando compensar uma ausência de certeza interior. E onde não há certeza, existe separação. A maioria das orações financeiras nasce da tentativa de resolver um problema externo sem antes resolver o estado interno. A pessoa se ajoelha carregando tensão no corpo, aperto no peito, urgência nos pensamentos e medo no coração. Seus lábios pedem provisão, mas o sistema inteiro comunica escassez. E a Bíblia é clara. Como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Jesus nunca orou como alguém tentando convencer Deus a agir. Ele orava como alguém alinhado com o Pai. O Pai que permanece em mim realiza as obras. João 14:10. Observe a palavra permanece. Não é o Pai distante, é o Pai presente. Essa permanência elimina a ansiedade. E onde a ansiedade cai, a autoridade se manifesta. O dinheiro não responde ao pânico, ele responde à estabilidade. Isso é visível até na vida prática. Pessoas desesperadas financeiramente tomam decisões ruins, aceitam qualquer coisa, se submetem a ciclos de perda. Já pessoas centradas mesmo em tempos difíceis, enxergam soluções que outros não veem. A Bíblia apenas revela isso em um nível mais profundo. O estado interior governa o fluxo exterior. Por isso Jesus enfatizou tanto o silêncio. Marcos 1:35 diz: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. O deserto ali não era apenas geográfico. Era um espaço sem ruído, sem expectativa externa, sem pressão coletiva. Um lugar onde a mente não comandava. O silêncio é um dos maiores inimigos da escassez, porque ele desmonta o modo de sobrevivência. Quando o corpo entra em quietude, o sistema nervoso sai do estado de luta ou fuga. E isso não é apenas psicológico, é espiritual. A Bíblia mostra que Deus não se manifesta no barulho da urgência, mas na calma da presença. Depois do fogo, veio um sussurro suave. 1 Reis 19:12. Muitas pessoas confundem fé com esforço espiritual. Pensam que quanto mais pressionarem, mais rápido Deus responderá. Mas Jesus nunca ensinou pressão. Ele ensinou permanência. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João 15:4. Permanecer não é fazer mais, é resistir menos. É parar de tentar controlar o resultado. Quando alguém ora por dinheiro enquanto calcula, teme, se culpa e se cobra, essa oração reforça a identidade de quem está sempre atrás, sempre esperando, sempre dependente. Jesus nunca operou dessa identidade. Ele não se via separado da fonte. Por isso não precisava implorar. Ele reconhecia. É aqui que muitos se confundem com declarações e afirmações. Repetem frases sobre abundância, mas continuam tensos por dentro. O corpo não acredita no que a boca diz, e o corpo sempre fala mais alto. A mente governada pela carne é morte, mas a mente governada pelo Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Onde há paz, há fluxo. Onde há conflito, há bloqueio. Jesus ensinou que antes de falar, é preciso entrar. Entrar no quarto interior. Fechar a porta, silenciar a narrativa do medo. Quando isso acontece, algo muda. A pessoa deixa de se perceber como alguém lutando para sobreviver
e passa a se perceber como alguém sustentado. E isso muda tudo, porque o dinheiro não flui para quem implora. Ele flui através de quem está em coerência. Coerência é quando pensamentos, emoções e fé apontam na mesma direção. Jesus operava sempre a partir desse lugar. Por isso, quando ele falava, a realidade respondia. Diga-se a este monte. Marcos 11:23. Não implore ao monte. Fale com ele a partir da certeza. Enquanto a oração financeira continuar sendo uma tentativa de aliviar o medo continuará governando. Mas quando a oração se torna um retorno ao alinhamento, o medo perde força. E quando o medo perde força, o fluxo encontra caminho. Se isso falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho confiar. Como uma decisão consciente de sair do modo de sobrevivência e permanecer até o fim. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, que sempre antecede uma mudança financeira verdadeira. Não é quando o dinheiro entra. Não é quando a dívida some. É quando o conflito interno finalmente se dissolve. A Bíblia revela que a provisão não reage à pressa, nem ao esforço, nem ao desespero. Ela responde a um estado espiritual muito específico, o descanso interior. Em Hebreus 4:10 está escrito: pois aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras. Esse descanso não significa passividade nem acomodação. Significa cessar a luta interna. Significa parar de operar a partir da urgência, do medo e da tentativa constante de controle. Jesus vivia nesse descanso. Por isso nunca correu atrás da provisão. Ele se posicionava e a provisão o alcançava. Quando Jesus ensinou a buscar primeiro o reino, em Mateus 6:33, ele não estava propondo uma prioridade religiosa. Ele estava revelando uma ordem espiritual. O reino não é um lugar físico, é um governo interior. Onde o reino se estabelece, a provisão se organiza sozinha. O texto não diz vocês conquistarão. Diz, todas essas coisas vos serão acrescentadas. O verbo é passivo. A provisão vem como consequência, não como alvo direto. O problema é que muitas pessoas querem o acréscimo sem o alinhamento. Oram pedindo dinheiro, mas permanecem emocionalmente fragmentadas. Declaram fé, mas vivem em alerta. Falam de confiança, mas o corpo continua tenso. Essa divisão interna cria resistência. E onde há resistência, o fluxo se interrompe. Jesus entendia algo que poucos percebem. A realidade externa é extremamente sensível ao estado interior. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6:22. No contexto bíblico, o olho representa percepção. Se a percepção está alinhada, a vida flui. Se está distorcida, tudo se obscurece, inclusive o dinheiro. Por isso, antes de agir, Jesus silenciava. Antes de falar, ele se retirava. Antes da multiplicação havia quietude. Antes da autoridade havia alinhamento. Isso não é coincidência. A quietude é preparação invisível. Quando a mente desacelera e o corpo sai do estado de alerta, algo profundo acontece. A pessoa retorna ao eixo. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Renovar não é pensar positivo, é abandonar o velho padrão. E o padrão da escassez é sempre o mesmo: pressa, comparação, culpa e medo do futuro. Quando alguém entra no descanso, esses padrões começam a perder força. A respiração se aprofunda, o corpo relaxa, a mente para de antecipar tragédias. E nesse espaço surge algo raro: estabilidade. A estabilidade é a linguagem da provisão. O caos repele, a paz atrai. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Filipenses 4:7. Paulo escreve isso não em um momento de conforto material, mas em meio a dificuldades. Isso revela que o alinhamento não depende das circunstâncias. Ele antecede as circunstâncias. Primeiro a paz, depois o acréscimo. Observe como Jesus reage quando os discípulos entram em pânico no barco. Enquanto eles gritam, ele dorme. Não porque ignora o problema,
mas porque não permite que o exterior governe o interior. Por que vocês estão com tanto medo? Marcos 4,40. Medo e autoridade não coexistem. A provisão financeira segue a mesma lógica. Enquanto o medo governa, a autoridade se ausenta. Enquanto a mente corre, o fluxo trava. Mas quando a pessoa aprende a parar, a entrar no quarto interior, a fechar a porta para a urgência, algo muda. Ela deixa de transmitir carência e começa a emitir coerência. E coerência gera permissão. A provisão não precisa ser forçada. Ela precisa de espaço. Jesus não forçava milagres. Ele removia interferências. Quando dizia, dai-lhes vós de comer, não era cobrança. Era convite ao alinhamento. E quando o alinhamento se completava, o pouco se tornava suficiente. Talvez você esteja esperando que algo mude fora para então descansar, mas o reino funciona ao contrário. Primeiro o descanso, depois o movimento. Em quietude e confiança está a vossa força. Isaías 30:15. Não na correria, não na ansiedade, não no desespero. O dinheiro responde a essa mesma lei. Ele se aproxima quando a resistência cai. Quando a identidade deixa de ser alguém tentando sobreviver e passa a ser alguém sustentado. Essa mudança não acontece gritando. Ela acontece no silêncio, no reconhecimento, na concordância interna com a provisão que nunca esteve ausente. Se você sente que precisa entrar nesse lugar de descanso e alinhamento, escreva nos comentários: eu recebo a paz. Depois que o alinhamento acontece, a oração muda naturalmente. Ela deixa de ser um pedido ansioso e se transforma em um ato de concordância. Já não é alguém tentando convencer Deus a agir, mas alguém reconhecendo aquilo que já foi estabelecido na origem. A Bíblia mostra que toda provisão verdadeira nasce exatamente desse lugar. Em Filipenses 4:6, Paulo escreve: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Observe a ordem espiritual. Primeiro, a ansiedade é abandonada. Depois, a gratidão aparece antes do pedido. Isso não é detalhe. A gratidão não surge como resposta ao milagre. Ela sinaliza que o coração já saiu do estado de escassez. Jesus operava exatamente assim. Quando deu graças antes da multiplicação dos pães, ele não estava usando gratidão como técnica emocional. Ele estava reconhecendo que no nível da causa, o suprimento já estava resolvido. A realidade visível apenas ainda não havia acompanhado. É por isso que a Bíblia define a fé como a certeza das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. Certeza não é esperança ansiosa, é convicção sem tensão. Onde existe tensão, ainda há divisão. Onde existe convicção, há descanso. A oração que destrava o dinheiro não começa com palavras. Ela começa com quietude. Começa quando o corpo sai da contração, quando a mente desacelera, quando o coração para de negociar com Deus e apenas se reposiciona. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Aquietar-se não é desistir, é cessar a resistência. Quando alguém entra nesse lugar, algo muito sutil acontece. Mesmo que as contas ainda existam, surge uma sensação de sustentação que não depende das circunstâncias. Isso não é imaginação. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Romanos 8:16. E onde o Espírito governa, o medo perde autoridade. A partir desse estado, a oração se torna simples, não longa, não repetitiva, não dramática, simples. Jesus nunca fez orações elaboradas para provisão. Ele falava pouco, porque a autoridade não precisa de explicação. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Mateus 5:37. Palavras curtas nascem de convicções profundas. É aqui que muitas pessoas se sabotam sem perceber. Elas finalmente alcançam a quietude e imediatamente voltam a listar problemas, repetir pedidos e reviver medos. E nesse instante, retornam à velha identidade. Jesus nunca fez isso. Ele permanecia até que não houvesse mais alguém pedindo, mas alguém alinhado. A oração correta
Não tenta fazer Deus se mover. Ela permite que aquilo que já está em movimento encontre passagem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Isso não é uma promessa futura. É uma declaração de estado presente. Quando a oração nasce desse lugar, algo começa a mudar também no mundo prático. As ideias se organizam, as decisões ficam mais claras, as oportunidades surgem com menos esforço. Pessoas certas aparecem. Caminhos que antes pareciam fechados se tornam visíveis, não porque você forçou o resultado, mas porque parou de bloqueá-lo internamente. A provisão não gosta de conflito. Ela flui onde há coerência. Jesus chamou isso de reino. Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. Busque primeiro esse estado interior. O restante se ajusta. Agora, onde você estiver, faça algo simples. Solte os ombros. Respire fundo, sem esforço. Não peça nada por alguns instantes. Apenas reconheça que você não está separado da fonte. Reconheça que o suprimento não está atrasado. Reconheça que aquilo de que você precisa já existe no nível da causa. Se palavras surgirem, que sejam palavras de concordância, não de urgência. Essa é a oração sagrada que Jesus vivia. Não performática, não ansiosa, não repetitiva. Uma oração que não tenta alcançar Deus porque sabe que Deus já está presente. E quando essa consciência se estabelece, o dinheiro começa a responder de forma natural, sem luta, sem desgaste, sem medo. Se você sentiu algo se realinhar dentro de você agora, escreva nos comentários: eu confio no sustento de Deus, como um selo interior de concordância com aquilo que foi liberado. Se esta mensagem trouxe clareza e paz, não deixe que ela se perca na correria do dia a dia. Este canal existe para ajudar você a sair do medo e permanecer no alinhamento que gera provisão real. Não é sobre consumir muitos conteúdos, é sobre caminhar no lugar certo. Se inscreva e permaneça. Aqui cada mensagem é construída para fortalecer sua fé, sua consciência e sua estabilidade espiritual. E quem permanece alinhado, aprende a viver sustentado. Fique em paz.